Massa. Tem aqui uma pergunta aqui do... Quer dizer, um comentário, na verdade, né? Felipe Moreira falou que você tem um trabalho incrível com a banda Cálice. Provavelmente essa banda Cálice seja do que o Alírio Neto cantou, que hoje está no Xamã. Exatamente. É. A gente conversou isso aí outro dia, não foi? Tem muito... Você toca muito rock, é fã do Angra, era fã do... Isso, fã do André, é verdade. Então, aí ele falou que você fez esse trabalho com o Cálice, e chegou a participar do Porão do Rock. Fale um pouquinho, então, sobre esse sua vertente, tocando com a Cálice, que é uma banda de rock pesado, né? Diferente do que você está acostumado a aparecer. Antes mesmo de tocar no Nat, eu tocava com essa banda. Era eu e o guitarrista éramos os compositores assim principais da banda. Tinha o Alírio Neto também, que era vocal. E antes dele teve o Mário Linhares, que era um super vocalista do metal também. Ele faleceu também. Que cantou no Dark Avenger. Dark Avenger, sim. Lembrei dele. Eu participei do Cálice muitos anos e tal, e nessa época que eu entrei no Nat Roots, assim, que a agenda era, né, sempre final de semana, toda semana show e tal, isso inviabilizou continuar tocando com eles. E eu continuava compondo, porque assim, no Cálice, eu e o Marcelo éramos o núcleo de criação musical, assim, né? E eu tinha um monte de composição minha que eu levava, ele acrescentava coisas, o Marcelo levava coisas e eu, né, agregava ideias, o resto da banda também sempre agregou ideias. Mas depois que eu saí da banda, eu continuei compondo nessa linha, assim. Eu tinha um monte de composições que eu estava compondo e guardando. E hoje em dia eu tenho um outro projeto, assim, que é como se fosse uma continuação dessa história do Cálice, assim, som prog metal e tal, mas talvez menos pesado, porque a banda foi tomando cada vez uma direção mais pro metal, assim, acho que a gente acompanhava, assim, quando surgiu o Cálice, o Dream Theater também era uma novidade, assim, era uma coisa que a gente se encantava, mas a gente não tentava imitar, a gente fazia o nosso som, tinha muito mais influência de Rush, de Gentle Giant, de bandas progressivos dos anos 70, assim, né? Emerson Lake and Palmer, coisa que eu sempre escutei muito, assim, né? Rick Wakeman, essas coisas. E os outros, cada um com a sua influência. O batera também era super influenciado por Rush. O Marcelo Barbosa também. O Marcelo é um monstro, né? O cara hoje em dia ele é o guitarrista do Almar, do Angra. Ele é professor de guitarra, assim, tem uma escola gigante, assim, faz coisas online. O cara é um fera mesmo. E esses são os meus amigos que vão participar nesse meu projeto. É uma continuação. Eu chamei o Neto, ele gravou, assim, a gente está produzindo ainda, ele gravou os vocais guia e me ajudou a transcrever as letras, que eu fiz a parte musical e escrevi as letras. Só que eu escrevi, assim, em português, pensando já na rima em inglês para traduzir isso tudo. Então, o Neto me ajudou com as primeiras músicas, e depois, com o Mário, eu cheguei a gravar 2 músicas. Uma regravação de uma música do Cálice e uma outra música nova, assim. Por sorte, a gente gravou, editou e tudo, e eu tenho as músicas prontas, saca? Que, infelizmente, a gente perdeu o Mário Linhares. Mas esse é um projeto que, em breve, não vem esse ano, que eu tenho outras coisas para lançar esse ano, assim, faço muita produção, faço produção de outras bandas, tenho trabalhos meus, assim, coisa instrumental e tal. Esse trabalho é um trabalho mais minucioso, tem muita coisa para fazer, tem muita guitarra do Marcelo para gravar, a voz e tal, ainda não está pronto. Mas foi uma super escola, assim, que eu conheci essas pessoas todas numa escola que eu dava aula de música. Conheci o Marcelo, o Cid, que era o baixista, Cid Moraes, um super baixista aqui de Brasília. E a gente montou a banda com essa ideia, assim, vamos quebrar tudo, botar quebradeira, botar 7x8, 5x4, um som bem quebrado, assim, cheio de partes, de parte A, parte B, parte C, D, E, F, G, H, todas, você imaginar, e nunca voltava. Aí os vocalistas ficavam, pô, a gente podia botar um refrão nessa música e voltar naquela parte. Nego, não, voltar pra quê, cara? Vamos continuar daqui de onde tá. E tinha música que era assim, nunca voltava em uma parte, não tinha refrão, tinha às vezes 2 refrões diferentes na música, mas não tinha um compromisso com aquela coisa padrão, assim, né? Era bem fora do padrão.